Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais um desafio do Cavaleiro, hoje associando a carta número 1 do baralho Petit Lenormand, o Cavaleiro, com a carta número 26, os livros. Antes de entrarmos na associação das cartas, na ligação que pode se estabelecer entre elas, é importante examinarmos, como temos visto nos vídeos anteriores, o naipe da carta, a polaridade e entender o sentido básico de cada carta, explorar as possibilidades interpretativas de cada emblema. Então, o cavaleiro, como temos visto repetidamente, posto que esse é o desafio do cavaleiro, estamos associando o cavaleiro com todas as cartas do baralho Petit Lenormand, e se essa associação fosse, cada uma dessas associações representasse um passo no nosso caminho, já estaríamos no 25º, né, porque a primeira associação é do cavaleiro com os trevos, né, então seria o nosso 25º passo, avançando na direção do último passo, da conclusão desse desafio, que é a associação do cavaleiro com a cruz. Então, parabéns para você que chegou até aqui. Isso demonstra, né, a sua persistência, né, e o seu desejo, né, de aprofundar o seu conhecimento sobre o Petit Lenormand. Né, e por isso que eu insisto que este exercício que eu estou fazendo com estas cartas, né, você deve repeti-lo, tentar fazer as suas associações, porque é somente assim que você adquirirá segurança, né, na correlação de uma carta com a outra. E o propósito desse exercício é justamente esse, né? É mostrar como, no caso, eu faço a associação entre as cartas, o que vai permitir você confrontar com a forma como você faz essas conexões, e disso sempre sai uma aprendizagem, né? Porque se a gente observa como uma pessoa faz uma coisa e confronta com a forma como a gente faz, a gente vai evoluindo também, ou a gente mantém o nosso sistema, muda um pouco, adapta um pouco e assim vai indo. Então, o cavaleiro corresponde ao 9 de copas, um baralho tradicional, e copas dá conta do mundo íntimo, dos sentimentos, das emoções, das rotinas, da vida familiar e por aí vai. Os livros correspondem ao 10 de ouros, né? Já falamos aqui sobre a importância do 10, né? O 10 ele tem uma função de ligação dentro da sequência das cartas em cada naipe. Nós temos o As, temos as cartas de 6 a 9, temos o 10 e temos as cartas da corte. O 10 faz essa transposição da sequência numérica para as cartas da corte. Então ele tem essa função de ligação também, que em algumas leituras determinadas é importante de se observar. Como carta do naipe de ouros, ele vai dar conta de tudo aquilo que diz respeito ao plano físico, que é o plano das manifestações da nossa alma. Então, tudo o que diz respeito ao que acontece no plano físico, no mundo material, é representado pelo naipe de ouros. E quem assistiu já os vídeos anteriores sabe que eu gosto de associar essa relação do naipe de copas com o naipe de ouros como sendo uma uma influência recíproca, né? O mundo de dentro se reflete no mundo de fora e vice-versa, né? O mundo de fora impacta o mundo de dentro. E aqui são
nessa configuração aqui, ouros descrevendo copas, né, seriam, né, a forma como a gente está lidando com a nossa realidade existencial, né, como nós estamos sentindo, experimentando as vivências no mundo físico, ou até mesmo como aquilo que se passa dentro da gente está se manifestando no mundo exterior, né, no mundo material. Então, examinado o naipe, nós vamos para a polaridade. O cavaleiro é uma carta de polaridade neutra positiva, os livros é uma carta de polaridade neutra. Então prevalece a polaridade mais forte, que no caso é a neutra positiva, ainda que os livros nessa posição estejam demarcando, limitando, caracterizando, descrevendo o cavaleiro. A polaridade, quando a carta é neutra, prevalece a polaridade da carta que está à sua esquerda. Ou se tem alguma à sua direita, então ela absorve a polaridade da carta que está à direita. Como aqui não tem nenhuma carta à direita, então prevalece a que está à esquerda. O sentido básico de cada carta, né? O que o emblema quer dizer? O cavaleiro vem dar conta de uma notícia, de um comunicado, de uma informação, de um aviso, pode ser uma entrega, uma encomenda, é uma carta que fala de movimentos, fala de rapidez, fala de velocidade. Então ela empresta intensidade às cartas que a rodeiam. Pode ser um homem, pode ser representar nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, entre outras coisas. Os livros é uma das cartas que eu mais gosto, eu me identifico muito com o sentido do emblema. Ele trata do conhecimento, das informações mais elaboradas, da ciência, do progresso intelectual do ser humano. Né? Ele pode representar desde um livro, uma biblioteca, até mesmo aos conhecimentos de ponta numa determinada área da ciência. Explorado então o naipe, a polaridade e o emblema, partimos para as associações. Né? Aqui pode ser uma nova informação, né? A notícia sobre um livro, né? A devolução de um livro ou um livro que recebemos, pode ser os livros também são empregados no sentido de algo sigiloso, algo que é um segredo. Então pode ser uma mensagem confidencial, pode ser um segredo que descobrimos, que alguém nos conta, né? Pode ser algo top secret, né? É uma informação que a gente precisa guardar. Né? E pode fazer referência a um movimento intelectual, cultural, artístico. Né? Qualquer movimento de ideias do presente ou do passado poderia ser representado por essa associação, desde o Iluminismo, por exemplo, a Semana de Arte Moderna. Isso é claro que dependeria das demais cartas em volta. Se tivéssemos aqui o Sol, eu descreveria com certeza uma referência ao movimento iluminista dos séculos 17 e 18 na Europa, mas que estenderam suas influências, estendeu suas influências pelo mundo inteiro, inclusive aqui na América. Então é interessante esse tipo de associação, até para o fato de algumas leituras serem voltadas para vidas passadas, por exemplo, a associação das cartas vão indicar algum período histórico,
né, em que uma determinada vida se verificou. Então é importante esse tipo de associação. Poderia ser uma pessoa que tem facilidade para aprender, ou a rapidez da aprendizagem, né? Uma pessoa que gosta muito de livros, né? Um leitor voraz. Pode ser um progresso, um avanço no saber, pode ser acesso à informação, pode ser a entrega de livros, né? A gente ganha um livro, acho que eu já comentei isso, pode representar a conquista do conhecimento, de repente um diploma, né? Uma graduação, aí dependeria de mais cartas em volta. Poderia ser o começo de um curso, né? É, é, enquanto pessoa, né, pode ser um homem bem informado, um homem muito culto, um erudito, pode ser um vendedor de livros, um editor, um livreiro, pode ser a segurança da informação. São muitas as possibilidades de se associar essas duas cartas. Invertendo a posição das cartas, inverte a lateralidade. Agora o cavaleiro que está descrevendo os livros. Então poderia ser, né, uma leitura rápida, né, um conhecimento que se adquire com rapidez, com facilidade, é, a revelação de um segredo, né, a abertura de um livro, a abertura de uma livraria, pode ser, né, o começo de um negócio, né, é, pode fazer referência também ao trabalho de edição de um livro, uma formação rápida, um curso de férias, uma aprendizagem muito rápida, pode fazer referência a uma superdotação, né, pode ser, se tivesse uma criança aqui ao lado, eu leria como uma criança com altas habilidades, né? Pode ser alguém com grandes habilidades intelectuais, pode fazer referência, né, conhecimento e rapidez às questões ligadas à internet, né? Se até o século XX nós éramos muito dependentes das enciclopédias, né? Hoje, para a solução de qualquer dúvida, a realização de qualquer pesquisa é o Google. Então, poderia ser uma referência ao Google, à Wikipédia, à internet de uma forma geral. Mudando a configuração das cartas, aqui nós teríamos os livros sobre o cavaleiro. Nós teríamos, segundo o princípio da gravidade, a carta que está em cima determinando a carta que está embaixo. Então, os livros mais o cavaleiro, nós teríamos aqui alguém que produz conhecimento, né? Um escritor, um divulgador do conhecimento, um, alguém que se ocupa com o saber, né? Um pesquisador, um professor, alguém que leva o conhecimento adiante, alguém que busca o saber, alguém que tem um segredo. Já fizemos essa associação em outros vídeos, né? O cavaleiro também pode ser uma espécie de médium, então seria um médium psicógrafo, né? E com uma habilidade avançada em psicografia a ponto de poder reunir essas psicografias num livro, né? Então seria um psicógrafo com habilidade bem avançada já, né? Poderia ser ideias para um novo livro, né? Alguém que está escrevendo um livro, entre outras possibilidades associativas. Invertendo as cartas, inverte-se a gravidade, agora nós temos o cavaleiro no domínio dos livros, né? O cavaleiro dominando os livros, aliás,
Então aqui pode ser, né, alguém que domina uma determinada área do conhecimento, e aqui eu interpretaria mais como um professor, um instrutor, um mestre, alguém que administra o conhecimento, a informação, um processador de dados, a internet, o fluxo da informação, um impulso criativo, um movimento literário. Então, são muitas as associações que podem ser feitas. Você está convidado a fazer as suas e a compartilhar conosco. Aqui Charlie Normandel, apresentando hoje algumas possibilidades associativas entre o Cavaleiro e os livros. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Até mais.